Olá, bem-vindo de novo a mais um vídeo da série Aprenda Lisp. Até agora você já sabe muito bem o que é uma concel. A gente já discutiu concels, a gente já discutiu lista e você já sabe que uma concel é um par de células, um parzinho formado por duas metades, onde a primeira metade tem um ponteiro que aponta para um elemento. E você já viu também que a segunda metade tem um ponteiro que aponta para o resto da lista, a próxima concel da lista, ou aponta para nil se não tiver mais nenhum outro elemento. O que você não sabe é que cada parte desta tem um nome específico, e esse nome vem de um computador bem antigo que a gente vai ficar conhecendo. Então fique comigo até o final dessa aula, tá? Nós vamos fazer uma viagem a um computador do passado para entender isso aqui direitinho. Bom, olha só, eu falei que cada parte de uma concel, cada metade de uma concel tem um nome específico. Esses nomes são car e CDR. Ou em inglês isso é pronunciado coder, tá? Mas eu não gosto, eu falo car e CDR. O que é o car? O car é o nome da primeira metade da concel. O car é o nome da parte que aponta para o elemento. E o CDR é o nome da parte que aponta para o resto da lista. Então, sempre que eu tiver uma concel, aqui, você sabe que a primeira parte se chama car e a segunda parte se chama CDR. Isso é sempre assim. Agora, por que são esses nomes esquisitos? Bom, isso aí vem de muito tempo atrás, tá? Esses nomes são devidos ao computador IBM 704, que começou a ser produzido em 1954 e foi produzido aí de 54 até mais ou menos 1960, tá? Este IBM 704 era, claro, um mainframe, era gigantesco. Aqui você tem algumas fotos do IBM 704, tá, com várias unidades aqui tem uma pessoa operando, aqui tem outras pessoas operando, e ele era um troço tão antigo, mas tão antigo, que ele não tinha transistor ainda. Ele funcionava com tubos a vácuo. Aqui está uma foto dos principais tubos a vácuo do IBM 704. Agora, apesar dele ser extremamente antigo, isso aqui foi uma revolução na época que a IBM lançou esse computador, tá? Ele foi o primeiro computador a ter uma memória core magnética para armazenar os dados, que foi produzida em massa. Então, pela primeira vez, você tinha um mainframe com produção em massa. Você podia comprar, claro, se você tivesse os milhões de dólares necessários, mas que ele tinha uma memória, olha só. O IBM 704 tinha uma unidade de memória. Ele tinha aqui a unidade de processamento central, a CPU, e ele tinha, pela primeira vez disponível no mercado para compra, algum computador com storage de memória. Além disso, ele tinha outros equipamentos, outros periféricos. Ele tinha um perfurador de cartão, um leitor de cartão perfurado, uma impressora, fitas magnéticas, tambores magnéticos. Então você imagina que isso aqui era uma monstruosidade. E realmente era, tá? Olha aqui a foto dele, ele era muito grande. Agora, por que esse IBM 704 ficou famoso? Bom, primeiro porque ele já tinha uma memória core, um storage core de memória, e ele fazia aritmética de ponto flutuante. Então ele era especificamente projetado para aplicações de engenharia e cálculos científicos. Obviamente, as primeiras implementações de Lisp foram feitas para o IBM 704. E é dessas primeiras implementações que surgiu o nome car e surgiu o nome CDR. Olha só, aqui eu tenho uma foto, um print screen do manual
do IBM 704. Se você tiver interesse, se você for arqueólogo da computação, você pode acessar o site da Universidade de Colômbia, né, neste endereço aqui, e você consegue fazer o download do PDF do manual de instruções original do IBM 704. Mas por que surgiu esse nome, CAR e CDR? O IBM trabalhava com um registro de memória de 36 bits. Era uma palavra, tá? Um registro de memória tinha 36 bits. E no registro de memória tinha duas partes especiais. Isso daqui, ó, é um extrato do manual de instrução, tá? Do IBM 704. Eu fiz um print aqui desse pedacinho. A mesma coisa, essa foto aqui com o esquema dos periféricos é do manual original, tá? Bom, aqui está esquematizado uma palavra de 36 bits, um registrador de memória. Claro que a arquitetura hoje em dia não é mais assim, mas vamos imaginar que isso fosse um registrador de memória. E aí, nesses 36 bits, eu tinha uma parte que ia dos bits 21 ao 35, chamado de parte de endereço do registro. Parte de endereço do registro. E aí, quando o pessoal queria falar que iria acessar esta parte do endereço do registro, falava assim, olha, eu quero acessar o conteúdo da porção de endereço do registro. O conteúdo da porção de endereço do registro. Então, as pessoas queriam acessar o CAR do registro. O conteúdo de endereço do registro, que era esta parte aqui, ó. Ok? Era dos bits 21 ao 35. E também existia, dos bits 3 a 17, uma porção, uma parte chamada de decremento do registro. Então, quando as pessoas queriam acessar esta parte aqui, a parte do decremento do registro, elas falavam, eu quero acessar o conteúdo da porção de decremento do registro. Ou seja, eles queriam acessar o conteúdo da porção de decremento do registro. E aí essas abreviaturas pegaram, né? Esta parte aqui era o CDR e esta parte aqui era o CAR. Isso daqui, pessoal, hoje em dia, claro, a arquitetura dos computadores atuais não é mais assim, mas é para vocês entenderem de onde surgiu esses nomes. Por que a primeira metade de uma Concel se chama CAR e a segunda metade de uma Concel se chama CDR? Isso veio das porções do registrador de memória do IBM 704. Hoje em dia isso não existe, mas os nomes permaneceram em Lisp, tá? Então, olha, só por esta viagem aqui histórica, né, a gente já merece um like nesse vídeo, não merece? Ajude a divulgar a série Aprenda Lisp, se inscreva no canal, deixe um like, ative o sininho e deixe sua dúvida, crítica ou sugestão nos comentários. Isso é muito importante para o YouTube divulgar mais esses vídeos e fazer com que o Lisp chegue a mais pessoas, tá? Bom, agora, além de CAR e CDR serem o nome de cada metade de uma Concel, eles são o nome de funções específicas do Lisp para retornar o ponteiro de CAR e o ponteiro de CDR. Então, o Lisp tem uma função chamada CAR e tem uma função chamada CDR. O que a função CAR faz? Ela retorna o ponteiro que está na célula CAR. E o que a função CDR faz? Retorna o ponteiro que está na célula CDR. Acompanhe comigo aqui. Olha só, eu voltei àquele exemplo, né? O poderoso chefão. Então eu tenho uma lista com 3 elementos que são o poderoso chefão. Quando eu passar esta lista para o CAR ou o CDR, a gente já viu na aula passada que a gente não está passando a lista em si.
o que a gente está passando para a função car ou para a função CDR? A gente está passando um ponteiro que aponta para o endereço onde a lista está armazenada, aponta para a primeira console da lista. Aí olha o que acontece quando eu passo este para car, eu vou passar o poderoso chefão para car, car vai retornar o elemento O. Car retorna o primeiro elemento da lista. E quando eu passar esta lista para CDR, lembra que passar a lista é uma maneira de falar, tá? O que eu estou passando para a função CDR? Eu estou passando o ponteiro que aponta para a primeira console da lista. Mas quando eu passo isso para CDR, o que CDR vai retornar? Uma lista com os outros elementos, exceto o primeiro. Vocês já perceberam a ligação do car e CDR com a first e a rest? Na realidade, a função first ela retorna o car de uma lista e a rest retorna o CDR de uma lista. Agora, da mesma maneira que o input não é uma lista, o output também não é uma lista. O output são ponteiros. Olha só, vamos analisar com calma aqui as duas situações. Eu passei este ponteiro para esta lista aqui, para car. Car retornou o elemento O, mas ele não retorna o elemento O. Olha o que é o output de car. Na realidade, olha só, o output de car é um ponteiro para o elemento. O output de car é um ponteiro para o endereço de memória onde está o elemento apontado pela célula car. Olha só, isso é fundamental. Quando eu passo um ponteiro para car, o car segue este ponteiro, ó, ele segue este ponteiro e chega na primeira console. Quando ele chega na primeira console, o que o car retorna? Ele retorna o endereço deste ponteiro aqui, ó. Então ele vai retornar diretamente um outro ponteiro para o elemento. Repara que o ponteiro da console original, o ponteiro da car, permanece. É o ponteiro que está lá na console. O output de car, da função car aqui agora, é um outro ponteiro que aponta diretamente para o elemento. E o CDR? CDR é a mesma coisa. Eu vou passar esta lista para o CDR. CDR vai seguir este primeiro ponteiro, vai chegar na primeira console. Só que o CDR está interessado não no ponteiro da célula car. CDR está interessado no ponteiro da célula CDR. Então ele retorna este ponteiro aqui. Então qual é o output de CDR? É um ponteiro para a segunda console. Repara que REST retorna o CDR de uma lista. O que é o CDR de uma lista? É um ponteiro para a segunda console. Isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Tanto o input quanto o output são ponteiros. Sabe o que todo mundo se confunde? É que car é ao mesmo tempo o nome da primeira metade da console e é o nome de uma função. Então, às vezes, quando a gente fala car, a gente está falando do que? Está falando da console ou da função? A mesma coisa para CDR. CDR é ao mesmo tempo o nome da segunda metade da console e é o nome de uma função que retorna o ponteiro de CDR. A gente sempre fica meio confuso no começo, tá? Mas depois a gente se acostuma com esses nomes. E aí quando a gente fala car e CDR, a gente sabe exatamente do que a gente está querendo falar, tá? Se eu estou querendo falar do nome da célula ou da função que retorna o ponteiro que está na célula com o mesmo nome, com o nome respectivo, né? A função car retorna o ponteiro que está na célula car. A função CDR retorna o ponteiro
que está na célula CDR. Vamos demonstrar isso aqui em Lisp rapidinho? Bom, muito bom, estou com o terminal Lisp aberto aqui, né? Vamos demonstrar o uso de char e CDR. Olha só, eu posso querer o char daquela lista, o poderoso chefão. O que eu estou pedindo? O char da lista, o poderoso chefão. O que o char retorna? O char retorna o ponteiro da célula char. Então, ó, quando eu der Enter aqui, ele vai retornar o elemento O. Por que isso aconteceu? Olha só, eu passo esta lista para o char. O char vai seguir o ponteiro para a lista, vai chegar na primeira concel, e o que o char vai fazer? Ele simplesmente retorna o ponteiro da célula char. Então, char vai retornar o ponteiro para O. Nota, pessoal, ele não retorna o elemento, ele retorna um ponteiro para o elemento. E o CDR? CDR de O poderoso chefão. Ele vai retornar uma lista com os elementos poderoso e chefão. De novo, por que o CDR sempre retorna uma lista? Vocês lembram que o REST retorna o CDR da lista original? Por que o CDR sempre retorna uma lista? Eu vou passar a lista para o CDR. O CDR vai seguir o ponteiro para acessar a primeira concel da lista. E o que a função CDR vai retornar? Vai retornar o ponteiro que está na célula CDR. Quando ele retorna o endereço deste ponteiro, CDR retorna um outro ponteiro que aponta para uma lista. Aponta para uma lista sem o primeiro elemento. Mas não é que exclui o primeiro elemento, é que quando eu chego aqui, quando eu seguir o ponteiro que é output de CDR e chegar nesta concel que é a segunda, como eu não consigo seguir um ponteiro de trás para frente, eu nem enxergo que eu tenho uma outra concel aqui. Por isso que parece que eu só tenho dois elementos, mas na realidade o output é um ponteiro para a mesma lista que entrou. Eu não elimino fisicamente, eu não tiro da memória esta primeira concel. Só que como o output de CDR é um ponteiro direto para a segunda concel, eu não consigo enxergar a primeira, né? Porque daqui eu só posso ir para cá. Então parece que eu cortei, que eu eliminei, que eu joguei no lixo o primeiro elemento, a primeira concel. Mas não é isso que ocorre. Vamos fazer aqui uma outra demonstração. char de uma lista que tem apenas o elemento o carro. Então retorna O. E se eu pegar o CDR de um carro, vai retornar uma lista com carro. Bom, e agora vamos fazer esse exemplo aqui, ó. CDR de um carro. Olha só, agora eu estou pedindo o CDR de uma lista que tem o elemento 1 e o segundo elemento é a lista com o símbolo carro. O que o CDR vai retornar para mim? A lista com o símbolo carro dentro de uma outra lista. Lembra daquela coisa do REST? Isso aqui é a mesma coisa, porque na realidade a função REST retorna o CDR de uma lista. Então, pessoal, vocês têm que ficar bem atentos quanto a isso, tá? char e CDR são ao mesmo tempo nome das metades das partes das concels e são nome de funções. A função char retorna o ponteiro da célula char e a função CDR retorna o ponteiro da célula CDR. Lembrando que o input é sempre um ponteiro e o output também é sempre um ponteiro. Bom, se esse conteúdo for importante para você, se você aprendeu alguma coisa importante, por favor, inscreva-se no Computação Raiz, ajude a gente a divulgar o Lisp, ajude a gente a divulgar a série Aprenda Lisp, deixe o seu like, escreva a sua dúvida, crítica ou sugestão nos comentários, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube divulgue esta série para mais pessoas e assim a gente vai conseguir divulgar o Lisp para mais programadores no Brasil.
Muito obrigado e continue assistindo.